E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui para vocês 3 dicas básicas para descobrir por que o seu computador está lento. Mas antes gostaria de pedir para vocês para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para me motivar cada vez mais a fazer mais vídeos como esse. Bom pessoal, então vamos começar pelo bem básico mesmo. A primeira dica que eu vou dar para vocês é você abrir o seu gerenciador de tarefas aí no Windows. Bom, então aí no seu gerenciador de tarefas você tem uma aba chamada Desempenho. Na aba Desempenho você pode olhar aí se a CPU ou o disco rígido, que no caso é o seu HD ou armazenamento, está em 100%. Se o seu computador estiver parado, não estiver usando nada, nenhum programa aberto assim pesado, a sua CPU, o seu processador pode consumir no máximo estourando 10%, 15%, estourando. E o seu disco rígido, obviamente, tem que estar o mínimo possível também, de preferência de 0 a 10% também no máximo estourando, sem você estar fazendo nada no computador. Bom, se o seu processador estiver a 100% direto, ou se o armazenamento estiver 100% também direto ali no máximo, provavelmente tem um bug no seu Windows. Tem forma de resolver esse bug, mas de acordo com a minha experiência que eu tenho com o computador, na maioria das vezes que acontece esse bug de ficar 100% processador ou 100% armazenamento, o problema está no armazenamento, que é no HD. A gente vai falar isso na terceira dica. Mas aqui no gerenciador de tarefas você também pode olhar em processos para saber se tem algum programa que está utilizando muito o seu computador sem você estar fazendo nada nele. E se esse programa estiver utilizando muito, você vai ter que desinstalar ele, porque provavelmente ele deve ser o vilão do seu computador estar bem lento. Bom, a segunda dica que eu tenho aqui para dar para vocês é você utilizar um programa para ver a temperatura do seu computador, principalmente do seu processador e da sua placa de vídeo, se você tiver aí. Vale a pena também ver a temperatura do armazenamento, seja HD ou SSD. Existem vários programas aí de ver a temperatura da CPU, do processador no caso, da placa de vídeo, do HD, tem o HW Monitor, o HW Info, tem o AIDA64. Pesquisa aí no YouTube que você vai achar vários programas para você ver a temperatura. Normalmente, vou dizer que em base, quanto de temperatura tem que ficar o seu processador. Em processadores Intel, normalmente fica aí entre 30 e 40 graus no máximo se você não estiver utilizando o computador. Se você estiver utilizando um notebook, é um pouquinho a mais que isso. Considera uns 5 no máximo a 10 graus a mais. Se você estiver utilizando AMD, normalmente é comum a AMD esquentar um pouco mais. Mas também gira em torno dessa faixa entre 30 e 40 graus. E para a placa de vídeo, se você também não estiver utilizando nada, normalmente ela fica também essa mesma temperatura. Obviamente, se você estiver forçando em algum jogo, em alguma coisa, o processador ou a placa de vídeo, é normal elas esquentarem. A placa de vídeo pode chegar aí, normalmente a 80, 100 graus no máximo, você forçando bem ela, dependendo da placa de vídeo. E o processador chega aí também em torno de 70 graus, 80 graus, se você estiver forçando bem ele. Então dá uma pesquisada sobre o seu processador, qual é a temperatura que ele trabalha no máximo e qual é a temperatura que ele trabalha no mínimo, que você vai ter uma ideia e vai saber se é ele que está causando as lentidões no seu computador. Bom, se ele estiver aquecendo, eu aconselho a fazer o quê? A limpar o seu cooler, limpar o dissipador e trocar a pasta térmica, que provavelmente ele está aquecendo por algum desses motivos, se não estiver forçando o processador, utilizando lá a primeira dica que a gente deu aqui. Bom, e a terceira dica que eu vou dar aqui para vocês, para você acabar com essa lentidão no seu computador, para você descobrir, é troque o seu HD por um SSD. Pode ser o seu computador bem antigo, sei lá, de 2012, 2008. Se você trocar o seu HD por um SSD, ele vai melhorar e muito. E provavelmente muitos bugs que acontecem no seu Windows, muitos erros que acontecem, é por causa do HD. O HD, ele é um disco de armazenamento mecânico. Ele fica lá uma pinçazinha, uma agulhazinha, lendo o tempo inteiro. E com o tempo ele vai se desgastando, porque ele é um dispositivo mecânico. Então eu aconselho a trocar por um SSD, porque com esses desgastes ele vai dar problema, ele vai começar a dar erro no Windows, provavelmente ele vai dar aquele problema de 100% de uso de disco. Então troque por um SSD, porque o SSD basicamente é igual um pendrive, é igual um cartão SD. Então eu aconselho a trocar por um SSD, além da velocidade ser bem superior, ele não é um dispositivo mecânico, ele é um dispositivo completamente eletrônico. Obviamente que ele também tem o seu tempo de vida útil igual ao HD. Então, na maioria dos casos, o problema com certeza é o seu armazenamento, por ele estar muito lento. Ou a utilização de muitos programas ao mesmo tempo. Mas computadores antigos que utilizam muitos programas ao mesmo tempo, forçando muito o processador, obviamente que ele também está forçando muito o armazenamento. É aquela conversa entre processador e memória. Obviamente a gente tem que falar aqui também da memória,
Mas se você tem um computador aí de 4, 8 GB, se tiver de 8 GB para cima, o seu computador não pode ficar lento se você não estiver utilizando quase nada nele. E 8 GB é o suficiente para rodar o Windows tranquilamente. Então, um resumo geral aqui. Se você já verificou o uso da sua CPU, o uso do seu armazenamento não está em 100%, já verificou as temperaturas, a temperatura também está correta, então eu aconselho mesmo partir para um SSD que na maioria das vezes, na maioria dos casos, vai resolver. A não ser que você queira utilizar um programa muito pesado, que o seu processador não vai aguentar. Então, nesse caso aí, você precisa sim fazer um upgrade, trocando seu processador, trocando sua placa-mãe, sua memória. Mas se você utiliza aí o computador para coisas básicas e está achando ele muito lento, dá uma olhadinha no seu armazenamento, no seu HD, nessas dicas que eu te dei aqui. Bom, pessoal, foi isso aí. Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo e me ajudar e me motivar cada vez mais a fazer mais vídeos como esse. E valeu!